Olá, alunos de Termodinâmica 2, vou fazer uma videoaula aí desse assunto aqui, ó, temperatura diabática de chama. Então, o que é isso, a temperatura diabática de chama? É o seguinte, se você tiver aqui uma câmara de combustão, né, bem isolada, onde você tem a transferência de calor é zero, e não há realização de trabalho, não há nenhuma máquina que nem realizando trabalho, nem cedendo trabalho aí, certo? E aí, você tem aqui o ar entrando, combustível, o ar e o combustível entrando aqui na câmara, reagem aqui e sai aqui como os produtos. Essa temperatura que ele sai aqui é chamada de temperatura adiabática de chama. O nome adiabático aí significa que não houve transferência de calor, né? Ou seja, toda a energia química liberada dos combustíveis, ela está na forma de energia térmica nos produtos, certo? Então essa aqui é a máxima temperatura que você consegue chegar nos produtos ali, ok? Essa temperatura aí para os combustíveis aí, hidrocarbonetos, né, reagindo com oxigênio que vem do ar, né, da mistura do ar, ela dá aí em torno de 2.000 graus Celsius, aí, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do combustível, né? Se você tiver com oxigênio puro, que não tem o nitrogênio, por quê? Porque o nitrogênio, ele acaba sendo aquecido aqui, como ele carrega a energia térmica, o nitrogênio, quando você tem o oxigênio misturado com o nitrogênio misturado com oxigênio, o que acontece? Você precisa de uma determinada energia para aquecer esse nitrogênio que entra aqui, que não reage, mas sai aqui, né? Então esse nitrogênio, ele carrega energia térmica com ele, ok? Se você não tiver o nitrogênio, se for o oxigênio puro, como acontece lá nos processos de solda e corte oxacetilênico, aí você vai ter uma temperatura bem mais elevada, certo? Chegando aí a cerca de 3.500 graus. Por isso que é usado na solda oxacetilênica o oxigênio puro, porque qual é a ideia lá? Você reage acetileno com oxigênio, você chega a uma temperatura de 3.500 graus Celsius, e essa temperatura, você consegue fazer uma solda muito melhor, né? E você consegue fundir ali É claro que o aço, ele não funde, não precisa dessa temperatura toda para fundir. Mas como você tem perdas de calor ali, então essa temperatura mais alta, ela ajuda bastante no processo de fusão, ok? Existe a solda oxacetilênica e a solda oxi-GLP também, que é usada, né? Por causa da temperatura mais alta que você consegue. Então vamos ver um exemplo aqui, o seguinte. Vou colocar aí o exemplo 13.8 lá do Moran Shapiro, ok? Então nesse exemplo aqui, eu tenho o seguinte, eu vou escrever ele aqui, vou uma pausa aqui, espera aí. Então a situação que eu tenho é essa aí, né? Ou seja, eu tenho aqui o ar entrando a 25 graus Celsius em 1 atmosfera, o octano entrando aqui a 1 atmosfera e 25 graus Celsius também, e saindo aqui quem? Os produtos de combustão, CO2, vapor de água, N2, na temperatura adiabática de chama, que é a minha incógnita, né? É isso que eu quero saber aí, isso que nós vamos calcular, ok? A gente já tem essa reação aí já feita. É para dois casos, um com 100% de ar teórico e o outro com 160% de ar teórico ou 60% de excesso de ar, ok? Então essa equação, a gente já tem aí ela balanceada, né? Que é 12,5 aqui, O2 mais 3,76 N2, que dá 8 CO2 mais 9 H2O mais 47 N2. Isso para 100% de ar teórico. Bom, aí, como é que a gente vai fazer então o nosso cálculo? Aqui eu tenho o calor é zero e o trabalho é zero.
Então, o que sobrou aí na equação na primeira lei? A primeira lei sobrou o que, então? Ó? A primeira lei tem o seguinte. Então, eu vou ter que o somatório dos produtos, né? O número de mol na saída aqui, a entalpia de formação mais a variação da entalpia na saída é igual o somatório, número de mol na entrada, a entalpia de formação mais a variação da entalpia na saída aqui para os... Peraí, aqui na saída, aqui na entrada. Então aqui, entrada e aqui reagente, não é isso? Então eu tenho essa equação aí, primeira lei, né? Aqui eu já sei que o calor é igual ao trabalho, que é igual a zero. Por causa disso aqui, né? A condição, um isolamento perfeito aí, não tem troca de calor e não há realização de trabalho também. Bom, aí é o seguinte, como é que vai ficar isso então? Vamos ver aqui dos produtos, né? Como é que fica dos produtos. Então o produto vai ficar assim, ó. 8 CO2. Nós já fizemos da videoaula anterior, você vai ver, eu expliquei lá o que é essa entalpia de formação, essa variação de entalpia aqui. Esse número de mol aqui é esse valor aqui, né? NS. Então já está tudo lá na videoaula anterior, tá bom? Quem não viu, tem que ver a videoaula anterior para conseguir acompanhar essa aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui então 8, a quantidade de CO2. 8, a entalpia de formação mais a variação de entalpia molar do CO2, mais 9, a entalpia de formação mais a variação de entalpia do H2O. É isso? Mais ali está apertado para escrever. 47, a entalpia de formação mais a variação de entalpia do N2. Isso é igual a quê? A energia dos reagentes, né? Que é a energia dos reagentes, então? Vai ser a entalpia de formação mais a variação de entalpia do C8, H18, mais, então vamos ver, 12,5 O2, não é isso? Então mais 12,5 a entalpia de formação mais a variação de entalpia do O2, mais 47 entalpia de formação mais a variação de entalpia do N2. Ok? Só que esse aqui é nos reagentes, né? No início aqui é no produto, no primeiro membro é o produto, segundo membro é os reagentes. Então, o que pode zerar aí? Olha só, o do nitrogênio é zero. Mesmo que não zerasse, aqui tem do nitrogênio e aqui tem do nitrogênio, né? Então a de formação não depende da temperatura, já é uma temperatura de referência. Esse aqui é zero, do nitrogênio. Esse aqui a gente viu na aula anterior, que é zero também, do oxigênio. Ok? Então aqui também do nitrogênio é zero. O reagente, como ele está entrando a 25 graus Celsius 1 atm, que são as temperaturas de referência usadas para determinar a entalpia de formação, então esse aqui também é zero, ó, do nitrogênio. É zero, por quê? Porque está a 25 graus Celsius. E esse aqui também do O2 também é zero, porque também está a 25 graus Celsius, ok?
E esse aqui também é 0. Também pelo mesmo motivo. Porque o combustível está a 25 graus Celsius. Está entrando na câmara de combustão a 25 graus Celsius, ok? Vamos ver o que sobrou então aí, não é isso? Então vamos ver, vai sobrar. Aí, na aula anterior, eu tenho esses valores aí já dados. Eu peguei lá da tabela A23 e A25 do Shapiro. Eu tenho aqui, ó. Vamos botar aqui então 200 e... Então, H para o CO2. Vamos ver, ó. HF aqui. Isso aqui é entalpia, só recapitulando, entalpia de formação, que é dado a 25 graus Celsius e 1 atm. É isso? Então tem o seguinte, a entalpia de formação para o CO2 é igual a menos 393.520 kJ por quilomol. A entalpia de formação da água gasoso, né? Que tem da água líquida e da água gasosa aí. Da água líquida é menos 241.820. Menos 241.820 kJ por quilomol. A entalpia de formação do C8 H18 é igual a menos vamos ver aqui, menos 249.910 kJ por quilomol. E a entalpia de formação do N2 é igual à entalpia de formação do O2, que é igual a 0. Então tudo isso aqui você tem na tabela A25, ok? Do CO2, H2O e do N2 e O2 também está na tabela A23, na parte superior da tabela lá, certo? Então, eu tenho o seguinte aí. Vamos continuar então nossa solução, não é isso? Então vai ficar 8, vamos pegar aqui, ó. Então vai ficar 8. Eu fiz na videoaula passada, né? Eu desmembrei esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH, vamos só recapitular aí. Esse ΔH ali, ΔH barra, ele vai ser a entalpia na temperatura que eu tenho menos a entalpia na temperatura de referência, certo? Essa temperatura de referência aí, ela é 298 Kelvin, então vai ser a entalpia na temperatura que eu tenho menos a entalpia a 298 Kelvin, certo? Então é isso aí.
Então daí eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu tenho 8, a entalpia de formação do CO2 é menos 393.520, mais a entalpia do CO2 na temperatura aqui de saída, eu não tenho. Por quê? Porque é justamente aquilo que eu quero achar. Eu quero achar a temperatura adiabática que ele chama, a temperatura dos produtos, não é isso? Então, para isso, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Eu deixo ela como incógnita aqui, não é isso? Eu faço assim, ó, a entalpia, né? A temperatura que eu preciso. Aqui vai entrar a entalpia a 298, certo? Aí vai ficar mais 9, a entalpia de formação da água, menos 241, é 820, mais a entalpia da água na temperatura de saída, menos a entalpia a 298 Kelvin. Isso aqui para o H2O, aqui para o CO2. Bom, mais 47, aqui zera tudo. Por quê? Não, zero tudo não, aqui é zero, mais a entalpia do nitrogênio, a temperatura que eu quero, menos a entalpia a 298 Kelvin, barra, ok? Isso tudo é igual a 12,5, não, é igual a 1 vezes a entalpia do combustível, que está aqui, a entalpia do combustível, menos 249.910, não é isso? Agora aqui o resto zero, ó, onde eu estou, aqui no combustível, o resto zero, não é isso? Mais zero, C8, H18, mais o resto aqui tudo zero, né? Mais 12,5, só para lembrar, 0 mais 0, mais 47, 0 mais 0. Só para lembrar isso aí. Ok? Vamos dar continuidade então aqui no outro lado. Então vai ficar aqui, né? 8, que é o quê? O que é esse 8? Esse 8 é a quantidade de mol do CO2. Então, 8 é menos 393, menos 520, mais a entalpia do CO2 na temperatura dos produtos, ok? Menos. Agora é o seguinte, aqui ó, a entalpia do CO2 a 298 Kelvin, na aula lá da tabela A23, né? Tem o valor aí, é 9.364. Isso aqui para o CO2. Mais 9, que é a quantidade de quilomol da água. Aqui, a entalpia de formação da água, menos 241.820, menos 241.820, mais a entalpia na temperatura dos produtos, não é isso? Menos
continuando aqui, agora a entalpia da água, do vapor de água, né, a 298 Kelvin. Esse valor aí, lá na tabela A23, é 9.904. 9.904. Então esse aqui é para o H2O, não é isso? Então, estamos aqui. Ainda tem o nitrogênio. Mais 47. A entalpia de formação do nitrogênio é 0. Ok? Nitrogênio. Mais a entalpia do nitrogênio na temperatura dos produtos, menos a entalpia na temperatura de referência. Não, esse valor eu tenho. Esse valor eu tenho, né? Do nitrogênio, está aqui, ó. Nitrogênio é H298, a 298 Kelvin, ele é 8.669. 8.699, 669. Esse aqui é do N2. Isso aqui é igual, passando para cá, né? Aqui eu só tenho um termo, né? Que é 249, menos 249.910. Menos 249.910. Isso quilojoule por quilomol. É um quilomol só de combustível, ok? Então o que eu faço aqui? Eu tenho, parece que tem 1, 2, 3 incógnitas e uma equação só, mas não é 3 incógnitas. Por quê? Porque o que a gente faz aqui? A gente chuta a temperatura e calcula esse valor aqui, vê se bate com esse aqui, ó. A gente vai chutando e aproximando, ok? Vamos fazer a parte. O que dá para fazer contas aqui ainda? Dá para fazer esse subtraindo desse aqui, multiplicando por esse. Então dá para a gente diminuir essa conta aí, não é isso? Como é que a gente pode diminuir isso aí? Da seguinte forma. Da seguinte forma aí. Vamos ver, ó. Ah, tá. Bom, se eu fizer essa conta, 8 vezes menos 393.520, vezes menos 9.000, vezes isso aqui, 9, vezes menos, eu tenho o seguinte número, ó. Vou chegar no seguinte número, menos 5 milhões. Eu poderia até detalhar isso, né? Se quiser que a gente detalha, pode até detalhar isso aí. Da seguinte forma, ó. Não precisa não. Vamos ver aqui. Ó, 8 menos 393.520 menos 9.364 mais 9 vezes menos 241.820 menos 9.904, né? Mais 47 menos 8.669 679. O que eu fiz? Eu juntei aqui, né? Esses aqui, dá para perceber aí. Se eu fizer isso, agora eu posso fazer o seguinte, ó, 8 vezes H do CO2 na temperatura dos produtos, mais 9
a entalpia do H2O na temperatura dos produtos, mais 47, não é isso? 47 vezes a entalpia do N2 na temperatura dos produtos. Isso aí é igual a menos 249.910, não é isso? Agora, se eu fizer essa conta aqui, ó, todinha, eu tenho esse número aqui, ó, menos 5.896.031. Aí fica mais 8HCO2 na temperatura dos produtos, mais a entalpia do H2O na temperatura dos produtos. Ah não, aqui tem que multiplicar o 9. Aqui tem o número de mol da água, né? Que eu estou deixando de fora. 9, a entalpia da água na temperatura dos produtos, mais 47, a entalpia do N2 na temperatura do produto, é igual a menos 249.910, certo? Agora, veja bem, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer da seguinte forma, ó, 8HCO2 na temperatura do produto, mais 9H do H2O na temperatura do produto, mais 47 entalpia do N2 na temperatura do produto. Se eu fizer essa conta aqui, passa esses 5.896.031 para lá e somo com esse aqui, faço a conta que eu quero ali, eu vou ficar com 5 milhões, vai ficar aqui, ó, 5.646.121. De onde que veio isso? É isso aqui, ó. Eu passo esse número aqui para o segundo membro, então ele fica positivo, por isso ficou positivo aqui. É a diferença entre esse número aqui e esse número aqui, certo? Aí, agora eu faço o seguinte, agora eu faço um sistema de tentativa e erro. Como é que é esse sistema de tentativa e erro? Aí para resolver isso, eu monto a seguinte tabela, ó, vou fazer umas tentativas aqui. Eu coloquei a temperatura em Kelvin, aqui eu coloco a entalpia do CO2 para 2.000 Kelvin, por exemplo. Vou começar com 2.000 Kelvin como chute inicial. Coloco a entalpia do H2O, do N2, e aqui eu faço a somatória seguinte. Isso aqui, ó, o número de mol vezes o H. Então vai ficar 8 vezes H, 9 vezes esse H, 47 vezes esse H aqui, menos esse valor. Então esse aqui tem que dar zero para eu resolver o problema, ok? Quando essa conta aqui der zero, eu resolvi meu problema. Porque eu teria que dar esse aqui, mas eu já passei esse aqui pro lado de cá, então dá zero. Então vai ficar o seguinte, ó. Lá da tabela, essa tabela aqui, né? A tabela, vou colocar aqui, ó, A23, eu tenho os valores. Para 2.000 Kelvin, então HCO2 é 100.804, do H2O é 82.593, o da... Deixa aqui para vocês verem melhor aí. O do N2 é 64.
810. Aí fazendo essa conta aqui, vai dar menos 105, não, 1.052.282. Eu estou buscando para que esse número dê zero. Aí eu vou pular para 2.200 aqui. 2.200. Aí aqui é 112.939. Não é essa trancadura da porta. Aqui é 92. A entalpia da água, né? 92.940. A entalpia do nitrogênio, 72.040. Aí o somatório aí vai dar, o somatório dá menos 522.669. Menos 522.669. Já está se aproximando de zero, né? Mas está longe ainda. Aí eu pulo para 2.400. Esse aqui foi as tentativas que eu fiz ali, tá? 2.400. Aí 2.400 aqui dá a entalpia do CO2 125.152. A entalpia da água 103.508. A entalpia do N2 79.320. E esse resultado final aqui dá, peraí, esse resultado final porque eu tinha feito a conta de um jeito, depois eu fiz de outro para conferir, entendeu? Pera aí. Então aqui deu 14. Aqui deu 14.707. Então deu 14.707 positivo. Então chegou bem perto, tá vendo? Passou um pouquinho, que estava negativo, muito negativo, negativo, valor absoluto diminuiu um pouco. Então eu vou fazer, aqui está de 50 e 50 na tabela, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2.350, depois eu faço a interpolação. 2.350 aqui é 122.091, 122.091, aqui é 100.846 e aqui é 77.496. Aí o resultado final aqui, a soma, né, deu menos 119.467. Aí o que eu faço agora? Eu faço aquilo que vocês sabem fazer muito bem aí, que vocês são fera já em fazer, que é a interpolação, não é isso? Deixa eu apagar ali o quadro. A interpolando então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Temperatura em Kelvin. Aqui eu tenho a soma, né? A soma de quem? De NH menos 55.646, 121. Então eu tenho 2.350. Eu tenho aqui, ó, 2.350, 2.400. Ok? Tabelinha para interpolação. Aí eu boto os valores aqui correspondentes. 2.350 deu menos 119, menos 119.467. E a temperatura de 2.400, a somatória deu isso aqui, ó, 14.707. 14.707. E eu quero chegar no valor zero, não é isso? Aí quando eu faço a interpolação lá, a temperatura que eu encontro aqui
é de 2.394,5. 2.394,5 Kelvin. Então a temperatura adiabática de chama é T igual a 2.394,5 Kelvin. Ou seja, se eu queimar a gasolina pura, né, modelado pelo octano, é claro, eu vou ter uma temperatura máxima, isso aqui, ó, 2.394,5 Kelvin. A máxima temperatura que eu vou conseguir é essa aí. Por quê? Porque eu não retirei calor nenhum da combustão, né? Isso, toda a energia liberada pelo combustível, ela está na forma da energia térmica dos produtos, ok? Então, seria isso aí. No caso do motor do automóvel lá, a temperatura lá praticamente é a temperatura adiabática de chama. Por quê? Porque a combustão ela ocorre muito rápido. Não, na verdade é o seguinte, a combustão ela ocorre muito rápido, então você tem ali uma temperatura praticamente adiabática de chama, né? Mesmo que você tenha o cilindro ali que retira calor, mas é muito rápida. Só que logo ela começa a baixar essa temperatura, né? Atinge essa temperatura aí e já começa a baixar. Então os gases chegam mais ou menos nessa temperatura, ok? Então é isso aí, encerramos aí a aula. Ok, até mais.